Neste quarto vídeo da nossa playlist sobre delegates, nós vamos mostrar o funcionamento de uma progress bar atualizada por um método passado como parâmetro para outro método, ou seja, uma delegate. O resultado que nós vamos obter vai ser esse aqui. Estou clicando aqui Start. Então, nós estamos vendo aqui a barra de progresso avançando. Ok? Nós fizemos um pequeno programa aqui que tem um código e tem o código, a implementação de uma delegate aqui. Né? Nós já vimos como é que faz isso nos nossos exemplos anteriores. Nosso código aqui, ele vai então requisitar a execução de uma simulação de um serviço, passando um método que vai implementar uma delegate que existe dentro desse serviço aqui. Nós vamos ver como é que faz isso. Né? Então, ele dá essa solicitação para cá, aqui simula a execução de um serviço, e depois, quando chegar a hora de executar essa função delegate aqui, essa função delegate vai passar para esse nosso código aqui um número que indica quanto de trabalho foi feito aqui, e aí nós vamos pegar esse número e atualizar o contador. Então, se aqui foram feitas 3 unidades de trabalho, ele vai passar 3 para cá, eu vou pegar o contador que está aqui, contador mais 3, e atualizar essa barra de progresso. Com isso é que a gente obtém esse movimento que nós estamos vendo aqui. Bom, uma vez que a gente viu esse esquema, como é que está, como é que funciona, vamos passar para o código que eu acho que até fica mais claro do que está até agora. Então aqui, ó, nesse código nosso, nós temos aqui a implementação da Progress Bar, da app, o programa principal, o que chama, o que faz as coisas acontecerem. Tá? Então esse programa aqui tem uma parte, esse programinha aqui tem uma parte que é o HTML, que desenha essa tela aqui, tá? É esse HTML aqui. Ele tem um título, tem um componente que nós vamos ver depois como é que funciona, que é o que implementa a Progress Bar. Esse componente está aqui, ó. Esse aqui é o componente. Nós vamos ver como é que ele funciona. Depois ele tem aqui embaixo um botão que a gente colocou aqui. Esse botão é que vai iniciar a simulação, tá? Então, quando eu clicar aqui, ele vai iniciar essa simulação. Então, agora aqui na parte do código, então quando eu clicar aqui, vai vir aqui para Start Events, né? Esse aqui, ele vai dar a abertura na simulação. Então, o que esse método aqui faz? Primeiro, ó, aqui eu estou abrindo, fiz uma classe, que nós vamos ver daqui a pouco como é, que simula um serviço, simula a execução de um serviço. E eu faço uma ocorrência dela aqui. Podia ter feito uma injeção, outra coisa assim, mas eu fiz uma ocorrência dela aqui, me instanciei a classe aqui. Aí, essa classe aqui, ó, dessa classe eu vou chamar a função Start Simulation, passando esse MyCounter aqui, que é a implementação da delegate que eu tenho naquela classe lá. Então, ó, eu estou chamando a função StartSim e estou passando aqui o endereço, né, de um método, e esse método, nós vamos ver, ele vai implementar a delegate que a classe que executa o serviço já tem. Então, esse aqui é só, o nosso programa é só essa partezinha aqui, só tem isso aqui, bem simples, bem sucinto, né? Então, agora vamos ver a parte que simula a execução do serviço, né? Então, está esse Simulate aqui, Simulate Service aqui. Bom, essa parte aqui, o que ele tem? Ele tem um timer. Por que nós temos esse timer aqui? Porque nós estamos querendo simular o tempo decorrido durante a execução de um serviço, tá? E nós temos um random. Esse random aqui, ele vai dizer, nessa unidade de serviço aí, de tempo que a gente viu, ele vai dizer quanto serviço foi feito, que é para simular mais ou menos o comportamento de uma função sendo atendida por um servidor ou coisa assim, né? Depois aqui nós temos aqui um delegate, que chama contador, que é o que a gente vai receber aqui, tá vendo? Essa função aqui, public void start sim, quando ela vier para cá, ela tem esse contador aqui, delegate, ela vai receber isso aqui, da função que chamou, que nada mais é do que esse myCounter aqui, tá vendo? myCounter aqui. Eu estou passando esse myCounter para cá, quando eu chamo a função. Então, essa função aqui, esse start simulation aqui, o que ele faz? Ele pega o timer, habilita, porque ele vem disable, né? Então, eu transformo ele em habilitado. Uma vez habilitado, eu inicializo com as variáveis que me interessam. Por exemplo, eu vou querer que ele gere uma interrupção de tempo a cada mil milésimos, ou seja, a cada segundo. A hora que ele executar a hora que passar esse tempo aqui de 1 segundo, ele vai gerar ele vai chamar esse evento aqui embaixo. Então,
A cada segundo que passar, ele vai chamar esse time-elapse aqui. E a hora que eu der o time start, é aqui que começa a contar o tempo. Então, é isso que essa função faz até aqui. Aqui, o que ele faz? Ele recebeu aqui, ó, aquele método, a localização daquele método, ele recebeu aqui em C. Eu salvo ele nessa instância aqui que a gente fez aqui, ó. Nós temos essa delegate. Abrimos, chamada contador. Abrimos uma instância dela aqui. Essa instância aqui é nula, não foi inicializada. Ela não passou por construtor nem nada, tá? É isso que vai ser feito aqui. Então, isso aqui, ó, eu estou passando para ela agora, quando esse clock aqui igual ao C que nós recebemos aqui, ela deixou de ser número. Ela tem agora um método que implementa essa função delegada. Então, agora, cada segundo que der, que se transcorrer, o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, faz o serviço que ele tem que fazer, que a gente está simulando aí por meio do timer, faz alguma coisa, e aí aqui ele vai executar aquela função delegada. Então ele vai executar essa função delegada, ele vai calcular o random next de 1 a 10. Ele vai calcular, vai retornar um número aleatório, randômico, né, de 1 a 10, para simular a execução de um serviço. Ele passa esse serviço para cá, essa localização, esse clock aqui, ele pega aquele endereço que ele recebeu na chamada e ele vai executar o que está aqui, passando esse parâmetro aqui. Então, esse clock passou o endereço do quê? Do MineCounter. Então, o que vem? Vai acontecer o seguinte, aí nesse ponto ele vai chamar o MineCounter aqui, passando aquele valor que ele calculou lá, e aí eu tenho um contador aqui, inicialmente era 0. Então, eu vou fazer ele contador 0 mais o que eu recebi aqui. Se for maior que 100, eu zero a barra, porque a barra vai até 100%. Por construção, porque foi assim que nós fizemos, né? Você poderia ter outras ideias aí mais convenientes para a tua aplicação. Então, se passar de 100, ele zera. Se não passar, se for counter mais, por exemplo, tinha 10, veio 5, ficou 15, o valor de counter vai ficar 15. Quando esse counter aqui fica 15, essa função aqui, ó, tá vendo esse progress bar aqui, esse componente, ele recebe. Quando você mexe aqui, ele ativa, o Razor faz isso, né? Você mexe numa variável do programa que está colocado aqui, ele vem para cá e ele ativa essa chamada aqui, ó, ele vai executar esse pedaço aqui. E o que ele faz, então? Esse progress bar aqui, quando ele receber aqui, ó, ele vai receber esse parâmetro aqui em counter, e o counter, tá vendo? Isso aqui é uma implementação daquele componente. Tem uma division, que tem uma progress bar, que é aquela barra preta atrás. Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a progress bar, essa aqui é aqui de trás, tá? E depois tem o elemento que é o marcador, que é o contador que vem por cima dela, tá? Então, ó, como é que implementa isso aqui? Então, tem essa classe aqui, container progress, que faz aquela parte preta da barra que a gente viu lá, e dentro dela, ela tem uma segunda, contido dentro dessa progress aqui, ela tem uma segunda barra que tem a largura, essa aqui é a largura 100%, ou seja, ela cobre toda a extensão disponível, tá? Essa aqui, quanto que ela ocupa? A largura dessa barra interna vai ser um contador, tá certo? O tamanho vai ser contador. Então, por exemplo, se foi executado 10% do trabalho, essa largura vai ser 10% dessa barra aqui. Então, enquanto essa aqui, aquela preta, ocupa 100, essa aqui vai ocupar 10%. Se a hora que vier o próximo no contador tiver em 15, ela vai ocupar 15% da largura. Então, é assim que funciona. Assim que a gente encontrou um jeito de fazer o CSS, HTML e responder. Existem vários outros, tá? Mas foi esse que a gente encontrou para fazer essa implementação dessa barra. Feito isso, ou seja, ele executou essa parte aqui, estamos voltando aqui, né? Executamos isso aqui, agora aqui nessa parte, no Progress Bar aqui, ó, ele executou isso aqui, e aí aqui embaixo, quando ele faz isso aqui, que ele modifica o counter, ele vai cair na linha aqui de baixo. Essa linha aqui de baixo, esse invoke asynchronous state has changed, isso aí é o seguinte, gente. Quando você mexe uma variável numa Razor Page, ele costuma dar um refresh na página. Mas nem sempre qualquer variável que você mexe é percebida como uma alteração que tem que dar um refresh na página. Então, quando isso acontece, como nesse caso aqui, que eu estou dando um refresh no componente, etc., que muda um CSS, você tem que forçar o refresh da página. Então, você tem que chamar você dizer isso aqui, ó. Pessoal, SignalArc faz isso, né? Olha, mudou aqui o estado, eu estou pedindo aqui dar um refresh na página. Se você não fizer isso aqui,
que vai acontecer é o seguinte, ele faz todos os cálculos, mas a página fica parada, porque não refresh, então a tela fica imóvel. Uma hora que você tiver uma paciência aí, comenta essa linha aqui, você vai perceber como é que isso aí funciona. A tela fica congelada, ela não acontece nada. Está tudo acontecendo, a contagem, tudo certo. Só que a tela não dá o refresh na tela e não aparece a atualização do contador. Então agora, vamos executar isso aqui passo a passo, tá? Para a gente ver como é que fica a implementação disso aqui, para ver se tudo isso que a gente falou aqui é verdade. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, nós vamos botar uma parada aqui, ó, na simulação, no start da simulação, nós vamos botar uma parada. Quando eu startar a simulação, o que vai acontecer? Ele vai chamar aquele outro programa lá. Aqui embaixo, ó, depois que eu dou um clique, se o clique estava em Start, ele vira Stop. Para aquele botão lá de baixo ficar Start Stop. Para eu poder começar a simulação e parar. Né? Então, esse botão aqui vai virar o botão de Start Stop. Então, quando vier aqui, ó, ela vai lá para a simulação, para o Simulation. Tá? Então, ó, se estava habilitado, aquele Start Stop que eu falei. Né? Se o estava enabled, estava desabilitado, ele vai passar a ser habilitado e vice-versa. Se ele tiver enable, eu coloco essas variáveis e dou Start na simulação. Se ele, por acaso, já estava enable, ele vai deixar de estar enable, vai cair aqui embaixo. Aí eu cancelo o evento que eu estou dando para ele acionar e dou um stop na simulação. Esse é o efeito de start-stop, aquele botão lá. Nós vamos ver depois como é que funciona. Aí eu vou botar uma parada aqui, né? Porque quando eu der o Start Simulator, ele vai parar aqui. E aí é o seguinte, como nós já falamos, né, a gente inicializou esse timer aqui, a cada segundo ele vai dar uma rodada aqui. Deixa eu parar isso aqui. A cada segundo ele vai dar uma execução aqui, uma rodada aqui, ele vai passar por aqui e vai mandar um novo valor para atualizar. Então, a cada segundo ele vai atualizar aquela progress bar. Por quê? Porque quando eu der esse lock aqui, ó, ele vai, como eu passei essa variável que a gente recebeu a chamada, passou o endereço daquele main counter, na hora que ele entrar nessa função, nessa delegate lock aqui, o que vai acontecer? Daqui ele vai chamar aqui, ó, ele vai passar para esse ponto aqui. Então, de lá, ele vai chamar a rotina de quem chamou. Tá? Então, é o seguinte, se vocês se lembram aqui do nosso desenho, aqui o que ele faz? Está vendo? Chamamos lá, deixando o código da delegate aqui. Simulamos a execução do serviço, quando chegou que ele executa aquela delegada que foi passada para ele, ele vem aqui e vai executar esse código que está aqui. E esse código que está aqui dá um update aqui na barra de progresso. Ok? Então vamos fazer o passo a passo lá que a gente vai começar. Então, ó, cliquei aqui, Delegates, aí escolhemos a função que a gente quer, que é o Progress Bar aqui. Então tá aqui, ó, a função está aqui, tudo no zero, não aconteceu nada. E aqui está escrito Start. Então, ó, agora, startei o processo. O que aconteceu? Ele veio parar aqui em Start Events. Tá? Então eu vou dar agora, mandar ele continuar. Tá? E quando eu der continuar, você vai ver que ele vai parar aqui, ó, tá vendo? Ele chamou o Start Simulator, então ele veio parar aqui. E aí o que ele faz? Vamos fazer um passo a passo aqui. Ó. Habilitou o timer, colocou o intervalo, e aqui ele vai dar um start no timer. Na hora que eu der F10 aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a contar aquele 1 segundo, e a hora que ele contar aquele 1 segundo, que der o segundo, esse tempo tiver decorrido, ele vai executar essa função aqui, time-elapse, e vai cair aqui embaixo. Então eu vou dar continue aqui, pumba, já caiu lá, tá vendo? Agora, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função que ele recebeu aqui, que é a função delegada. Aqui ele se preparou para receber uma função delegada, tá certo? Isso aqui essa classe aqui está preparada para receber uma função delegada. E aqui ele recebeu a função delegada de quem chamou, que foi aquele start sim que a gente deu lá na outra, lá nessa parte aqui do programa, na parte que tem o HTML. Tá? Então, veio aqui passou. Agora, esse código então que está aí vai forçar o seguinte, ele vai gerar aqui um código randômico entre 1 e 10, um número randômico entre 1 e 10. Então, eu vou dar continue aqui, ó, e onde ele veio parar? Ó? Foi lá ele executar a função delegada. Então, ó, o counter estava em 0, porque começamos agora, né? Agora, ele recebeu aqui um número, ele recebeu o número 6, tá vendo? Aquele número randômico de entre 1 e 10 que ele foi gerar, ele gerou o número 6. Então, o que vai acontecer? Counter mais count vai dar 0 mais 6, vai dar 6. Então, ele vai pegar esse 6, modificou o counter. A hora que ele modificou o counter, ele vai executar
ele vai executar essa chamada aqui vai ser executada e ele vai parar, vir aqui em Progress Bar, nesse ponto aqui que ele vai passar um parâmetro aqui, tá vendo? Então, dei continue. Ele chegou aqui, tá vendo? Está executando aqui porque o counter variou. Se o counter variou, o Razor Page sabe, opa, variou, tem que calcular essa página de novo, pode ter mudado alguma coisa. Então, executando, a hora que executar isso aqui, ó, esse counter aqui igual a 6, o que ele vai dar? Ele vai dar 6% da largura da barra e ele vai fazer a barra de baixo refletir que daquela barra total de 100, naquela preta, aquela verdinha lá do centro andou 6. Aí eu dou continue aqui, tá? Bom, e ele executou essa função toda. Agora eu vou dar um continue aqui, só que é o seguinte, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que desligar esses pontos de parada aqui, que senão ele não vai executar nada. A tela nossa não vai aparecer aqui, tá? Ela está aqui atrás, tá? Mas não vai aparecer nada dela. Então vou tirar os pontos de parada e deixar rolar para vocês verem como é que a coisa funcionou. Mas ficou claro como é que é o funcionamento, né? Vocês viram, né? Bem claro, né? Todo o percurso que essa sequência de delegate, etc., ele precipitou, tá certo? Então eu vou tirar os pontos de parada. Esse aqui está faltando. E estamos executando normal agora. Só que o que está acontecendo agora? Enquanto a gente ficou conversando aqui, ó, ficou um monte de parada que a gente não viu aí, ele aconteceu aí, porque o tempo continuava passando, então ele fez uma pilha lá, mas ele está continuando aqui. Ó. Então agora, como a gente falou, está vendo? Está executando aqui, simulando a barra de progresso. Se eu dou um stop aqui, o que acontece? Ó? Ele desabilita ele vai desabilitar isso aqui, tá? E agora fica start. Se eu dou um start, ele executa, o stop está aqui. Pessoal, eu acho que vocês já perceberam, que vocês viram esse exemplo, mas eu acho que vocês já perceberam a potencialidade que está aberta com esse negócio, com esse exemplo que a gente deu, né? Quer dizer, você tem informação de um evento que está acontecendo, sei lá eu onde, você tem informação do que está ocorrendo sem interromper aquele processo, tá? Então ele está toda hora te informando. Essa é uma das possibilidades. Tem muitas outras, tá certo? Então, vocês já viram aí o potencial que esse tipo de delegate é capaz de abrir. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do exemplo. E um abraço para todo mundo, pessoal.